Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Lindsay Birbeck. Ela apenas foi fazer uma caminhada em uma rota familiar que conhecia muito bem e sempre retornava, mas desta vez não. O dia 12 de agosto de 2019 começou completamente normal. A assistente de professora Lindsay Birbeck estava de férias e planejava passar o dia com sua família. Ela e sua filha Sarah fizeram compras em Blackburn durante a tarde e combinaram de ter uma agradável noite em família, tomando chá e conhecendo o namorado da filha. Elas se despediram e Lindsay retornou para casa para se trocar e fazer sua caminhada diária na floresta por volta das 16 horas. Ela saiu de casa e nunca mais retornou. Vamos nos aprofundar neste desaparecimento repentino e tentar entender por que neste dia específico aconteceu esta situação e quem é o responsável. O desaparecimento. Os eventos aconteceram na cidade de Blackburn, no condado de Lancashire, no noroeste da Inglaterra. A cidade está localizada na parte sul do condado, às margens do rio Blackburn, próximo ao canal Leeds-Liverpool, na junção de 4 ferrovias e perto de ricas minas de carvão. Blackburn é conhecida por seu ambiente natural e possui 4 enormes parques arborizados. Lindsay se separou de seu marido Tim Birbeck em julho de 2018, mas eles continuaram morando juntos até março de 2019. Ela então se mudou para sua nova casa na rua Burnley, em Hanovre. Lindsay cuidava de seus 2 filhos adultos, Stephen, de 20 anos, e Sarah, de 17 anos. Ela trabalhava como auxiliar de professora na escola fundamental Atton Hill, em Burnley, e adorava estar rodeada de crianças. Lindsay era uma artista talentosa que se dedicava ao máximo para criar as mais incríveis produções para peças e apresentações escolares. No fatídico dia 12 de agosto, ela foi caminhar em uma área arborizada conhecida como Coppice, próxima à sua casa na vila de Hanovre, nos arredores de Accrington, e desapareceu. No horário combinado, Sarah e seu namorado, Brandon, chegaram à casa de Lindsay, mas ninguém atendeu à porta. Sarah ficou preocupada, pois não era do caráter de sua mãe esquecer um encontro para tomar chá. Ela tentou várias vezes entrar em contato com Lindsay, mas ninguém atendeu ao telefone. Sarah então enviou uma mensagem de texto que dizia: "Onde você está? Nós ficamos esperando do lado de fora por 1 hora e ligamos 6 vezes. Após não receber resposta, Sarah enviou outra mensagem de texto com uma série de pontos de interrogação, mas novamente não obteve resposta. Depois de esperar por 1 hora na frente da casa de Lindsay, Sarah ligou para seu pai, Tim Birbeck, para informar que sua mãe não estava em casa e não estava atendendo ao telefone. Tim levou Sarah e Brandon de volta para sua casa. Próximo à meia-noite, Sarah e Tim foram novamente à casa de Lindsay, desta vez com um conjunto de chaves reserva. Para o desespero deles, ela não estava lá. O interior da casa parecia bastante comum e não apresentava sinais de qualquer incidente. Também não havia bilhete de explicação. À 00:11 da madrugada do dia 13 de agosto, Tim Birbeck entrou em contato com a polícia e disse ao atendente: "Minha ex-esposa parece estar desaparecida. Não conseguimos encontrá-la e ela nunca sumiu sem avisar assim antes." Após a ligação, Lindsay Birbeck foi registrada como desaparecida. A busca começa. O desaparecimento de Lindsay abalou a comunidade. Os moradores do pequeno subúrbio se uniram e saíram em busca da mulher. Havia centenas de pessoas, homens e mulheres, avós e pessoas passeando com cachorros, adolescentes com bicicletas e até mães com carrinhos de bebê. Para a maioria, Lindsay era uma desconhecida, mas isso não importava. Após dias de buscas desesperadas, apelos nas redes sociais e cartazes, as pessoas ainda se reuniam em Coppice por 2 dias consecutivos na esperança de encontrar uma pista vital que pudesse resolver o mistério do desaparecimento de Lindsay Birbeck. Depois de vários dias de buscas sem sucesso, ficou claro para todos que a procura seria difícil. A cada dia que passava, as chances de encontrar Lindsay com vida diminuíam. Os detetives classificaram o sumiço de Lindsay Birbeck como sendo de alto risco. Ela nunca havia desaparecido antes
e sua família descreveu o desaparecimento como muito fora do comum para ela. Mesmo assim, a busca não parou por um momento. Moradores imprimiram milhares de cartazes para distribuir por toda a vizinhança, enquanto um grupo no Facebook associado à busca rapidamente cresceu para 10.000 membros. Algumas horas após o apelo da polícia ser publicado online, os primeiros cartazes com o rosto de Lindsay podiam ser vistos por toda a vizinhança. Em questão de dias, não havia um poste de luz, vitrine ou semáforo que não tivesse um cartaz pedindo ajuda para encontrar Lindsay. A polícia iniciou uma investigação sobre o desaparecimento a partir da casa, e extensivas buscas foram realizadas por policiais especializados, treinadores de cães, serviço de resgate e bombeiros de Lancashire, voluntários do resgate de montanha e a equipe de busca e resgate da cidade. Drones e helicópteros também foram utilizados para vasculhar a área que cobria Coppice e o campo aberto ao redor por uma distância considerável, incluindo rotas populares de caminhada e corrida. 4 dias após o desaparecimento de Lindsay, a polícia de Lancashire divulgou imagens de câmeras de segurança mostrando quando ela foi vista com vida pela última vez, caminhando pela rua Burnley às 16h10 em direção a Coppice. Ela estava usando uma jaqueta roxa, calças legging pretas e tênis escuros com solas brancas. Uma semana havia se passado desde seu desaparecimento, em 19 de agosto, e a cada dia que passava, havia menos esperança de encontrar Lindsay Birbeck com vida. A polícia ainda não estava próxima de descobrir o paradeiro da mãe de 2 filhos, mas enfatizava que não havia evidência de que ela tinha sido vítima de um ato criminoso, significando que ainda havia chance de encontrá-la com vida. A busca por Lindsay continuou. Naquela noite, centenas de moradores locais participaram da primeira busca pública em massa, em Coppice, após um apelo feito nas redes sociais. As coisas mudaram quando o cachorro de um morador local correu para uma área arborizada no cemitério de Accrington. Ele gritou e chamou o nome dela várias vezes, mas o cachorro não respondeu. O cachorro escondeu sua cabeça nos arbustos, farejando e tentando cavar algo. O dono do cachorro caminhou até ele, parou ao seu lado e ficou horrorizado ao descobrir que havia algo muito macio sob seus pés. Ele ficou assustado e recuou. Então sentiu um odor terrível e moscas estavam voando ao redor de uma sacola plástica, e algo que parecia um pé estava visível no solo. Em 24 de agosto, 12 dias após o desaparecimento de Lindsay Birbeck, seu corpo foi encontrado em circunstâncias terríveis, enterrado em um cemitério. O corpo sem roupas, envolto em 2 sacos plásticos transparentes misturados com terra e grama, foi colocado em uma cova rasa. A busca por Lindsay Birbeck foi considerada encerrada e uma investigação foi oficialmente iniciada. A médica legista doutora Naomi Carter, após realizar a autópsia, determinou que a causa do fim da vida foi devido a uma fratura no pescoço. O trauma foi infligido com tanta força que toda a laringe tinha lesões por esmagamento. O pescoço provavelmente foi atingido com um pé ou joelho. Também foi constatada uma tentativa de cortar a perna direita de Lindsay após o ocorrido, possivelmente com uma serra, pois marcas foram encontradas. Uma grande laceração foi encontrada na perna, que havia sido cortada até o osso. As lesões que Lindsay sofreu foram catastróficas. A doutora Carter também relatou que, devido às condições do corpo, foi bastante difícil determinar as lesões da vítima, mas ela não descartou qualquer atividade inadequada no dia de seu desaparecimento, o que não pôde ser verificado devido ao nível de decomposição do corpo. Antes da descoberta do corpo de Lindsay, membros do público e policiais haviam procurado na mesma área por vários dias sem sucesso. Voluntários da comunidade e um policial com um cão farejador relataram ter visto uma lixeira azul com rodas abandonada em arbustos próximos. No entanto, neste estágio da investigação, ninguém estava ciente da importância do objeto. Voluntários que vasculharam o cemitério às 21 horas do dia 20 de agosto também encontraram a mesma lixeira com uma mancha escura na parte externa e pensaram que poderia ser sangue. Após tirarem fotos da lixeira, eles chamaram a polícia. 2 policiais chegaram ao local para inspecionar e encontraram uma marca marrom que eles pensavam ser sujeira.
A polícia disse que a lixeira parecia nova e não havia evidências naquele momento que a ligassem ao desaparecimento de Lindsay, portanto, foi deixada no local. Havia outras pistas importantes encontradas no cemitério que não foram imediatamente aceitas. Por exemplo, a moradora local Christine Alderson descobriu um pano ensanguentado na grama do cemitério em 18 de agosto, enquanto ela e sua filha passeavam com seus cachorros. Ela disse que o sangue no pano estava fresco e vermelho, mas pensou que poderia pertencer a uma pessoa em situação de rua que frequentava a área. Outra senhora que passeia com cachorros, Judith Beebe, relatou ter visto roupas vermelhas penduradas em uma cerca de arame farpado próxima à trilha de Cardell Hill, que provavelmente era a jaqueta de Lindsay. Ela também ouviu uma voz, presumivelmente de uma criança, mas não ouviu nenhuma luta, gritos ou berros. Em 25 de agosto, os investigadores revisitaram a cena e encontraram uma serra com cabo amarelo e um par de luvas verdes resistentes perto da sepultura de Lindsay, que tinham vários vestígios de sangue. As evidências foram enviadas para testes forenses e o resultado foi positivo. As luvas continham o DNA do perpetrador nas superfícies internas e o DNA de Lindsay foi encontrado na superfície externa da luva esquerda. Um par de tênis Skechers dela, que havia sido cortado ao longo da sola, também foi encontrado em uma sacola plástica azul descartada no cemitério. O exame de outras evidências revelou que o corpo de Lindsay estava envolto em algum tipo de plástico, e entre o corpo e o revestimento foram encontradas folhagens e grama, que não eram dos terrenos do cemitério. Isso levou os investigadores a acreditar que o corpo havia sido movido de outro local. Descobertas cruciais. Foi então que os detetives se lembraram de uma lixeira azul que havia chamado repetidamente a atenção dos voluntários. Os policiais, estudando as imagens das câmeras de segurança, logo fizeram uma descoberta surpreendente que deixou a equipe de investigação perplexa. Várias imagens mostravam um jovem puxando uma lixeira azul com rodas na área da rua Burley. Nos dias seguintes, uma câmera de segurança capturou um determinado rapaz retornando ao cemitério 4 vezes. Graças a essas filmagens, surgiu um suspeito. O vídeo de um jovem carregando uma lixeira pela rua, possivelmente com o corpo de Lindsay, tornou-se um acontecimento. O vídeo foi mostrado nos noticiários com um pedido de ajuda para identificar o homem. E funcionou. O rapaz foi identificado por professores e pais chocados. O adolescente se entregou à polícia no mesmo dia. Seu nome foi mantido em segredo até a sentença devido à sua idade. Ele tinha apenas 16 anos na época do ocorrido. O suspeito. O rapaz no vídeo revelou ser um morador local chamado Rocky Marciano Price. O indivíduo morava com seus pais e mais 5 irmãos na rua Winnie Hill, em Accrington. Esta havia sido a casa da família Price por cerca de 3 décadas. O jovem rapaz tinha um conjunto impressionante de problemas de saúde mental. Rocky tinha autismo, déficit de atenção e hiperatividade desde a infância. Seu baixo QI criava desafios adicionais de aprendizagem e comunicação. Ele frequentava uma escola alternativa em Barnoldswick, vários dias por semana, e era descrito pelos professores como um aluno muito quieto e que não se comunicava. Em 2015, um psicólogo avaliou Price como tendo uma compreensão limitada de suas próprias emoções e seu próprio bem-estar emocional. Ele tinha deficiências pronunciadas em entender as conexões entre eventos e emoções. Outro relatório de 2016 descreveu Price como não responsivo a estranhos e em constante necessidade de supervisão e cuidados. Timothy Bradley, que lecionou na escola por 18 meses, disse que eles sempre procuravam maneiras de envolvê-lo na educação, mas Price preferia coisas práticas a assuntos acadêmicos. Price raramente se envolvia em conversas, mesmo quando se tratava de um tópico que o interessava. Os professores descreveram Rocky Price como fisicamente forte e resistente para sua idade. Ele ia à academia regularmente, gostava de cuidar das galinhas na fazenda da família e adorava assistir filmes e jogar Xbox. O rapaz vivia em seu próprio mundo e nem sempre estava ciente de suas ações. Então, o que o levou a atacar Lindsay Birbeck? Nada.
Ela apenas estava no lugar errado, na hora errada, quando Rocky Price estava procurando mulheres sozinhas. Ele estava procurando uma mulher para atacar e não se importava com quem fosse. Foi um incidente completamente aleatório pelas mãos de um estranho. O julgamento. Em 12 de agosto de 2020, exatamente um ano após o ocorrido, Price finalmente foi a julgamento. Rocky Marciano Price foi considerado culpado por unanimidade por um júri após 8 dias de novo julgamento e 4 horas de deliberação. Aparecendo por videoconferência da prisão em Wetherby, Price, de 17 anos, não reagiu de forma alguma quando o juiz leu o veredicto. Também não houve reação de seus pais no tribunal. Ele se declarou culpado por ajudar a esconder o corpo de Lindsay, mas alegou que não teve participação em sua partida. Rocky Price afirmou que foi abordado por um homem estranho e solicitado a ajudar no sepultamento da mulher mediante pagamento. Em uma declaração preparada, ele admitiu mover a lixeira e enterrar o corpo, mas disse que não teve envolvimento no fim da vida de Lindsay. Entretanto, uma busca em sua casa, em Accrington, revelou sacos plásticos idênticos aos encontrados na sepultura de Lindsay. Um agasalho esportivo e outras roupas também foram analisados e correspondiam aos que ele estava usando nas câmeras de vigilância nos dias 12, 16 e 17 de agosto. O advogado de defesa Mark Fanhouse disse aos jurados que Price cometeu um ato terrível ao enterrar o corpo da mulher no cemitério, mas não era o responsável pelo ocorrido. Apesar da abundância de evidências contra ele, Rocky Price se declarou inocente do crime, mas admitiu ter movido o corpo de Lindsay. Após 2 dias de interrogatório, Price, através de seu advogado, preparou uma declaração para explicar seus movimentos entre Coppice, onde a polícia acredita que Lindsay foi encontrada, e o cemitério, onde seu corpo foi localizado. Mas o promotor afirmou categoricamente que Rocky Price agiu completamente sozinho. O motivo para o ataque aleatório à mãe de 2 filhos de 47 anos nunca foi revelado, já que o perpetrador nem mesmo conhecia a vítima. O juiz sentenciou Price à prisão perpétua, com um período mínimo de 16 anos. Ele só será liberado quando a Junta de Liberdade Condicional considerar que ele não representa mais um perigo. O juiz disse que o ataque foi rápido e brutal. Não havia dúvida de que o réu agiu com a intenção de ferir uma mulher que estava passando apenas minutos antes. No incidente com Lindsay, Zoe Braithwaite havia conseguido escapar de um adolescente encapuzado com as mãos nos bolsos, caminhando sozinho em um caminho paralelo. Seu sexto sentido alertou, e a mulher ficou instantaneamente cautelosa. Zoe ficou confusa com a aparência do rapaz. Ele parecia deslocado para uma caminhada na floresta naquela época do ano. Ela acelerou o passo e então correu. Isso provavelmente salvou a mulher. Se não fosse ela, poderia ter sido outra pessoa, e foi Lindsay. Este foi um ataque premeditado. Após perder uma mulher, ele não desistiu de seu plano de atacar outra mulher sozinha. Suas ações após o incidente claramente mostram que ele tinha capacidade de planejar e raciocinar. Seus professores disseram ao tribunal que ele era muito melhor em tarefas práticas do que em assuntos acadêmicos. Ele usou essa habilidade para esconder o corpo. Rocky Price foi descoberto fazendo 2 viagens de retorno a Coppice na noite de 12 de agosto. O primeiro incidente ocorreu às 19h55, quando ele foi visto nas câmeras de segurança carregando uma mochila preta, possivelmente contendo uma serra encontrada. O próximo incidente ocorreu às 20h28, quando foi visto puxando uma lixeira já vazia. Este é o mesmo local onde seu avô, que tem o mesmo nome, e outros membros da família estão enterrados. Sem pânico ou agitação, o jovem Rocky Price, agindo sozinho, colocou em prática um plano para descartar o corpo de Lindsay, colocando-o em uma lixeira azul como se fosse lixo e depois enterrando-o em uma cova rasa no cemitério de Accrington, envolto em 2 sacos plásticos. Ele implementou um plano para descartar o corpo de Lindsay, primeiro escondendo-a em uma lixeira azul com rodas e depois arrastando-a até o cemitério. Encontrando um local tranquilo e isolado perto da linha férrea, ele passou mais de 1 hora enterrando o corpo antes de deixar uma serra, luvas e uma lixeira na cena.
O incidente com uma pessoa desconhecida em plena luz do dia, para o qual não há explicação racional, é particularmente perturbador para todos os membros pensantes da sociedade. A natureza aleatória do ataque sugere que o acusado representa um perigo real para os membros do público. A perseguição de outra mulher antes do ocorrido com Lindsay Birbeck demonstra que suas ações não foram causadas por uma perda súbita de controle. 24 horas após ele ser considerado culpado, as restrições de publicação foram finalmente suspensas por um juiz, permitindo que seu nome e foto fossem divulgados publicamente pela primeira vez. A identidade de Rocky Marciano Price foi mantida em segredo durante o primeiro e segundo julgamentos. O júri foi informado de muitos detalhes importantes sobre Price, mas eles não podiam ser totalmente divulgados devido à sua pouca idade. O juiz rescindiu a divulgação das restrições após o júri considerar Price culpado por unanimidade. A condição mental do réu não pode de forma alguma justificar ou mesmo explicar suas ações. Afinal, é bastante óbvio que ele percebeu que suas ações eram terríveis, mas mesmo assim as realizou. Embora felizmente tais incidentes sejam raros, eles causam medo na sociedade. No entanto, a principal questão neste caso permanece sem resposta. Por que o jovem rapaz precisou fazer isso com uma mulher desconhecida e para quê? Apenas Rocky Price sabe a resposta, mas ele não a revelou. Talvez, se não fosse Lindsay Birbeck, poderia ter sido outra pessoa. As consequências. O funeral de Lindsay foi realizado na igreja de Santa Margarida, em Hampton, em 20 de setembro. Mais de 200 pessoas enlutadas se reuniram na igreja, enquanto a polícia interrompeu o tráfego na rua Manchester, enquanto o caixão de Lindsay, com seu corpo coberto de flores, era carregado para dentro da igreja. Dezenas de flores de amigos, familiares e de estranhos cujos corações foram tocados pela história de Lindsay foram deixadas no local. Sarah descreveu sua mãe como uma mulher muito otimista e positiva. Lindsay estava fazendo planos para o futuro, planejava uma viagem para Glasgow com sua amiga Sharon, sonhava em encontrar amor no site de relacionamentos Match.com. Lindsay Birbeck planejava uma vida longa e feliz para si mesma e olhava para o futuro com otimismo, mas todos esses sonhos foram interrompidos em um ensolarado dia de verão. A família de Lindsay Birbeck e os detetives que investigaram o caso acolheram o veredito unânime do júri, mas disseram que nenhum veredito do tribunal poderia trazer Lindsay de volta ou poupar sua família e entes queridos da dor da perda. Em frente ao tribunal, após o anúncio do veredicto, membros da família do réu usavam camisetas que diziam "Condenado injustamente, libertem este rapaz". As costas das camisetas diziam "O culpado ainda está à solta". Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.